Hoje, em 9 minutos, damos continuidade à conversa com o ex-governador e ex-senador Gerson Camata. Camata, nós estávamos falando no programa de ontem a respeito dessa questão da imagem do político, de uma certa desmoralização que existe na representação política. Você sabe que com o advento da tecnologia da informação está cada vez mais se discutindo a possibilidade de uma democracia participativa, né? Exatamente. Eu acho que Neguinho, um caminho. Neguinho se manifesta até pelo celular hoje. Na hora. É impressionante. A primeira vez que eu tive uma demonstração impressionante disso, eu estava fazendo um discurso no Senado sobre o linhão de Ouro Preto. Lembra que o Espírito Santo tinha aquele problema de energia elétrica e tal? Então, no começo do governo Fernando Henrique, começou a luta nossa, do Paulo Artung e minha, para trazer o linhão de Ouro Preto. Quando chegou ali para uma cidade de Minas, proibiram passar o linhão. Os ecologistas que ia derrubar uma capoeira lá e tal. E aí começou uma coisa. E o Espírito Santo estava já, não podia instalar mais indústria, não tinha mais nada. Foi terminar no governo do Lula. E aí eu estava fazendo um levantamento de quantos mil KVAs mais o Espírito Santo precisava. Né? E eu falei um número lá. Quando eu falei o número, o meu celular fez assim, deu um aviso que tinha chegado um SMS. Eu bati, era um cara aqui da Excelsa dizendo, não é 14 milhões, não é 18. Aí agora, você vê, um indivíduo, em tempo real, TV Senado, em tempo real, né, evitou que eu falasse uma mentira. Isso é impressionante como é que mudou, né? Eu sou do tempo daquelas máquinas de escrever Underwood, Olivetti. Somos. Quer dizer, somos. Né? Aí você pega uma rapidez dessa, né, que o cara me corrigiu daqui, eu estava contando sem querer. Não estava contando a mentira, estava dando um número inexato, né? E ele, bateu a coisa. Quando eu senti aquilo, eu percebi, tem alguma ligação com o meu... Não, então outra coisa a considerar, sabe o que é? Que o celular, que a gente chama de celular, que é o mobile, né? Ele, na verdade, ele é um adereço. O relógio que você usa, você já não precisa usar mais. Porque o celular já tem hora, né? Mas usa por uma questão de costume, né? Agora, essa despesa é perene. Essa despesa é definitiva, porque todo mundo não vai abrir mão de ter um comunicador, correto? Logo, se tiver que consultar a população, em tese é fácil, tem que coordenar o processo. Pode fazer de uma rapidez danada. Instantânea. Então, eu acho que tem teses que circularam lá durante esses últimos anos exatamente em cima disso aqui. Se nós não prestarmos atenção, se nós não conseguirmos efetivamente representar aquilo que o povo espera da gente, o povo passa por cima da gente. Então, você vai ter um grande computador, todas as pessoas vão dar opinião na hora para aquele computador, e o computador faz os projetos de lei, faz tudo e tal, e bota lá na mão de um presidente que vai sancionar. Um coordenador. Um coordenador. Exatamente. Então, tipo um Big Brother, que tem aquele 1984. Vai parar lá. Agora, deixa eu dar uma rebobinada mais para trás ainda do mandato, que você exerceu o poder, eu sei, você foi governador, e a verdade é que um governador pode muito menos do que o público pensa que ele pode. Né? Nós temos essa imagem presidencialista, paternalista, mas ele é limitado. E nós temos no Brasil, inclusive, uma contingência de a gente ter constituições parlamentaristas e regimes presidencialistas. Né? Agora, você experimentou aquilo que chama da solidão do poder? Olha, primeira coisa interessante é que não tem curso de governador, né? Sim. Tem curso de jornalismo, aprende tem curso fazendo, né? Aí o governador, eles botam ele lá dentro, ele começa a apanhar e vai aprendendo na porrada mesmo. Exato. Então, esse é um negócio danado. Quando eu fui eleito governador... Você queria vender um leiloão, um quadro de Hierônimos Bosch? Não, do maior pintor, aquele que cortou a orelha lá, como é que é? Não foi aquele não, cara. Não foi dele. Bosch. Não. Eu lembro disso. Não. Deixa eu começar. Aí, antes de tomar posse, eu procurei o Carlos Lindenberg, doutor Arthur, Cristiano Dias Lopes, todos os governadores vivos, e fiquei umas 3 horas conversando com cada um. Como é que você assumiu o governo? Como é que começou e tal? Qual a grande dificuldade que você teve? Me dá um telefone se eu precisar, numa dificuldade de te ouvir. Então, eu fiquei mais ou menos assessorado por aqueles que já tinham apanhado antes de mim. Aí, me ajudaram, todos, independente de coisa política e tal. Até agora saiu na revista Time que o Washington tem um clube muito exclusivo de ex-presidente, que eles se reúnem secretamente. Isso. Se reúnem secretamente. É um conselho de sêniores, né? Aí eu falava lá, ligava e tal, consultava. Então, isso aí já me ajudou muito. Agora, quando o governo vai bem, você começa a inaugurar uma estrada, inaugura a filial do banco, inaugura o hospital,
Aí o governador não está sozinho, uma maravilha, todo mundo está com o governador. Entra em crise, dá uma greve, a polícia entra em greve, rapaz, foge todo mundo, você não acha um cachorrinho para botar a mão na cabeça dele. Fica uma solidão. E é uma coisa impressionante isso, né? Eu sei. Aí é um negócio que você não sabe como fazer, você consulta um cara, ele saiu, ninguém quer dar opinião. Não tem uma referência, né? Não tem uma referência e toma cacetado. Então eu acho que, agora, quando está bom, não. Eu me lembro quando o Figueiredo me deu o dinheiro que eu botei, paguei 6 meses do funcionalismo, né? De uma vez só. Aliás, com o Figueiredo você passou uma situação Passei, tensa. mas ele me ajudou no final. Foi aquele discurso, mas me ajudou muito. Aí quando eu paguei, que eu saí na rua, rapaz, todo mundo, governador. Até o pai do doutor Moisés, que ele tinha a sapataria, a principal. Sim. Eu passei ali, que o povo todo, 6 meses. Pai do xerife, né? Pai do xerife. Ele falou assim, governador não quer sapatinha, vai dar sapatinha ao governador de presente. Porque ele estava vendendo bem, né? Mas foi uma alegria para o Estado, né? Então, nessa hora, sim, não tem solidão, até você telefonema, abraço. Mas quando vai uma crise, rapaz, impressionante, corre todo mundo, viaja o vice-governador, você não acha um deputado, corre todo mundo. E aí é a solidão do poder. A solidão do poder e das gurumbombadas que você vai levando nas costas, né? Em 9 minutos, nós estamos conversando hoje com Jéssica Mata. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o ex-governador, ex-senador Gerson Camata. Camata, a questão é a seguinte, você está com quantos anos? 71 anos vou fazer agora. Eu tenho percebido, um pouquinho por experiência própria, um pouco por ouvir pessoas também que regulam com essa faixa etária nossa, que depois que o cara faz uma certa idade, ele começa a se sentir assim, meio acima do bem e do mal. Isso no sentido de dizer sim para ele e não para os outros, sem algumas hipocrisias que o convívio social exige. Que o convívio social exige uma flexibilidade. Não falo hipocrisia, que é uma palavra um pouco pesada. E no seu caso, como político, então, talvez certos temas você, se pudesse... Hoje nós estamos aqui nesse momento que você está celebrando essa maturidade sua. Vamos saber, aborto. Olha, eu sou contra, por ser católico e por preservar... Se a gente não quer impedir que se mate um cidadão que pode sair correndo, por que nós vamos matar uma criança que está presa no ventre e não pode sair correndo? Então, eu acho que eu, ideologicamente, fui autor da emenda que propunha um plebiscito para decidir o aborto, mas eu votaria no plebiscito contra o aborto. Maioridade penal. Eu também coloquei lá a discussão no plebiscito da maioridade penal. Eu acho que tem que... 16, eu acho até 14 anos hoje. Porque hoje, com televisão, com internet, com livro, aquilo que um menino, antigamente, aos 18, ia entender... Hoje, com 12 já está entendendo. E você veja, eu como católico, a Igreja Católica, antigamente, a primeira comunhão, a gente fazia aos 7 anos. Porque atingiu a idade da razão. Ele já sabe raciocinar o que é o bem e o que é o mal, com 7 anos. E eu vi agora, você viu na Inglaterra, um menino de 4 anos empurrou o outro no trem, condenado à prisão perpétua. Agora que o juiz, depois de 18 anos, vai mudar o nome dele, vai mandar ele para outra cidade para ele ficar em observação. Mas com 4 anos foi condenado à prisão perpétua. Então, com relação a isso? Eu acho que tem que baixar para 16, 14 anos. Casamento homossexual. Aí você... eu acho que as pessoas são independentes, são livres, elas fazem das vidas deles o que quiserem, desde que não atrapalhe a vida dos outros, né? Então, ele faz lá o que eu quiser. Teologicamente, biblicamente, né? A Bíblia reitera, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que o homem deve se casar com uma mulher. Não, é literalmente amaldiçoado. Na Bíblia é amaldiçoado. Maldito o homem que se deitar com outro como mulher. Então está claro lá. Eu como cristão, eu obedeço aquele princípio que está lá. Agora, se alguém escolheu o caminho para o outro caminho, que Deus o ajude, que ele vá para o caminho dele. Eu acho que eu não concordo, né? Tanto que aquela lei que está lá, negócio do homo... como é que é? Aquela lei, eu até me preparei para votar contra e até fiz um discurso sobre a lei, porque ela está lá
Artigo 1º. Ninguém poderá ser discriminado em consequência de sua opção sexual. Então, um indivíduo pode chegar dizendo, a minha opção sexual é ser pedófilo. Pronto, eu não posso ser condenado. Aí está legalizando um crime. Né? O outro, não, eu tenho um problema com um animal. O cara pega um anta, leva para o apartamento dele só o IBAMA para salvar a anta. Né? Então, eu não gosto. Então, eu acho que não pode ser assim. Então, cada um escolhe o caminho dele. Escolheu o seu caminho, Deus que julgue e que Deus seja magnânimo na hora de julgar. E eu tenho certeza que Ele será misericordioso. Pena de morte. Eu acho que determinados crimes precisam... Porque você olha hoje em dia, o bandido... Você viu agora, estava vendo no jornal da TV Tribuna ontem. O senhor está arrependido? Estou não. Quer dizer, ora, determinados crimes, né, eles, na Igreja Católica, tem os pecados que sobem aos céus e pedem a Deus vingança. Ou se pede até Deus vingança, imagine o ser humano que é imperfeito. Então, o bandido não tem medo de ser preso, não. Agora, de morrer, ele tem. Então, eu acho que, por exemplo, aquele projeto antigo do Amaral Neto, que estava lá, o quê? Quando, no segundo crime... Depois que ele foi julgado, tem um outro julgamento que é feito no Supremo, no segundo crime, primeiro crime não, mas no segundo crime dele, ele poderá ser condenado à pena de morte. Que depois o Zé Genuíno, você soube a brincadeira que ele fez com o Amaral Neto, ele era contra, ele botou um projeto de leis assim, fica instituído a pena de morte no Brasil. Artigo 1º. Artigo 2º, fuzile-se o senhor Amaral Neto. Artigo 3º, revoga-se a pena de morte no Brasil. Mas é uma brincadeira que ele fez, mas ele apresentou o projeto, aí bagunçou o projeto do Amaral Neto. Agora virou cláusula pétrea, nós legisladores não podemos votar sob pena de morte, só o povo em plebiscito. Por isso que eu botei no plebiscito. Voto obrigatório. Eu acho que tem que ser facultativo. Dá mais consciência ao cidadão, ele vai votar porque ele acha que ele pode fazer, que ele tem um partido que ele confia nele, ele tem um candidato que ele confia nele. Aí tem que ser facultativo. Porque o voto não é uma obrigação, é um dever. Não é um dever, é um direito. Né? É um direito. Então, é um direito, o cara tem o direito, ele exerce se ele quiser. Exatamente. Financiamento público de campanha. Eu acho que tem até uma subemenda minha, tramitando naquele projeto, foi para a Câmara, o que é? Ninguém aguenta mais o preço das campanhas eleitorais no Brasil. Nós somos candidatos que gastam mais que um candidato norte-americano, que é a maior economia do mundo. Não, e cujo salário e remuneração depois de eleito certamente não paga aqui. Não vai pagar nunca. Não vai pagar aqui. Né? Você viu agora na França, você vê a campanha de presidente da França custou 1/3 da campanha do Lula e do Fernando Henrique também. Na França, que é um país, né, altamente de renda boa. Eu acho... Qual que era a minha emenda? Aumentava o imposto de cigarro, de bebida alcoólica, de perfume, de coisas, de tecidos finos, de bolsa importada. Aumentava o imposto disso tudo. Disso se fazia um caixa que seria administrado não pelo governo, pela Justiça Eleitoral. Aí sim, você financiava e fiscalizava. Inclusive com coeficiente de participação dos partidos na representação, né? Dependendo do peso no Congresso, proporcionalmente. Não, a minha proposta fazia o seguinte, por exemplo, o PMDB tem direito de botar 3 fiscais no PT, o PT tem direito de botar 3 fiscais no PMDB, o PSDB bota 3 fiscais lá, dentro do comitê. Então, eu sou do PMDB, se eu estou desconfiado com o PSDB está fazendo, eu boto 3 fiscais lá dentro do comitê dele para vigiar a aplicação do recurso público vindo da cobrança de perfume, bebida alcoólica, cigarro. Cria um imposto extra disso, mas não para ir para a mão do governo federal. Vai para a mão da Justiça Eleitoral que distribui. Estabelece os critérios. Outra coisa, nosso tempo está chegando ao fim, mas falta uma última, que é uma questão que está latejando aí, de vez em quando ela vem à tona, no rastro dessa questão do desgaste da imagem do político. A tese de que, pelo menos no nível da vereança, o mandato deveria ser voluntário. Eu fui vereador voluntário. Você foi vereador voluntário? Durante no seu 2 tempo anos, não tinha remuneração? Não tinha remuneração. No último ano, que passou a ter só nas capitais. Só nas capitais. Você pega, por exemplo, na Itália, só tem uma remuneração de salário mínimo cidades com mais de 100 mil habitantes. Menos de 100 mil habitantes não tem remuneração. Né? E na maioria dos países não tem remuneração. Não tem, exatamente. O Brasil, nesse caso, é uma exceção. Agora, eu acho também que toda pessoa
para exercer o mandato, tinha que começar como vereador. O vereador é uma escola de sintonia com o povo, ele é um assistente social, próximo ele é um enfermeiro uma hora, ele é o motorista da ambulância na outra hora, ele é um conselheiro matrimonial e ele sente a dor do povo. Eu no Senado, eu olho quando o senador, eu sei quem começou como vereador e quem não começou. Quem começou como vereador dá muito mais atenção às pessoas e tem um coração mais achegado aos eleitores. Camarada, foi um prazer tê-lo aqui esses 2 dias, rebobinando, revolvendo. E eu estou à disposição mais dias. Claro, mas certamente terá mais coisas para nos contar. Principalmente agora que também, sem o peso de um mandato, você está um pouco mais solto, né? Mais livre. Mas né? É bom, né? Eu acho que está bom. Eu estou com a consciência tranquila de quem trabalhou com carinho, com cuidado, com desvelo. Né? Isso é muito bom, gente. E sinto isso na população, que até pergunta, você não vai voltar? Não, ia atravessar 44 anos de vida pública sem mancha, graças a Deus. Sem chegar onde você está, nessa condição que você está. Eu acho que tem muito a agradecer e pouco a pedir. A Deus e ao povo que confiou em mim. Né? E a Deus que me conservou. De novo, camarada. Muito obrigado aí. Em 9 minutos, nós contamos então com a presença dessa figura da política capixaba. Essa figura é o tamanho exato, a precisão semântica, lendária da figura capixaba por força da sua condição de absoluto campeão de votos. Ex-senador, ex-governador, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador Gerson Camata. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender certos caminhos, aprender